gravando. Vou levantar um pouco aqui, peraí. Então, boa tarde. Professor Nelson Vaz, quais são as mudanças no entendimento sobre o mundo microbiano, o mundo das bactérias e dos vírus, hoje em 2016, que você gostaria de apresentar ao público? Bom, essa enorme surpresa, né, que a gente teve nos últimos 20 anos com a diversidade e a multiplicidade dos micróbios. Não é? Porque antes a gente, para contar micróbio, a gente tinha que cultivar, fazer o micróbio crescer e contar as colônias e micróbios que apareceram. Mas isso só pega micróbio vivo. Então, você fazer água do mar e cultivar água do mar, para ver quantas bactérias nascem na água do mar. Hoje nós descobrimos que nos meios de cultura cresce 1%, 2% das bactérias que estão ali. Então, na verdade, nós estamos perdendo 19 partes em 20 do que acontece. Tem micróbio para todo lado, micróbio em nós, na pele, na saliva, no pulmão, no intestino, para todo lado. Né? E são bactérias que participam da criação do organismo em vários lugares, por exemplo, as criptas intestinais, a vasculatura das criptas intestinais depende de bactérias, e isso é uma coisa extremamente comum no mundo animal. Quer dizer, nós estamos retardatários em descobrir isso. O pessoal que trabalha com insetos sabe disso há muito tempo. Cupim não digere madeira, quem digere madeira são micróbios que ele tem no intestino. Se ele comer madeira, ele morre entupido depois de tomar um antibiótico. Quer dizer, isso e que a mãe passa para o filho esses micróbios também é comum no mundo animal. Agora veja você, o Nature Medicine do mês passado, março de 2016, tem 2 artigos mostrando o seguinte: gente tentando restaurar a microbiota, quer dizer, os micróbios que existem na pele, nos intestinos, em todo lado, de crianças nascidas por cesariana. Porque nós sabemos que essas crianças correm um risco maior do que as crianças que nascem de parto normal para ter doenças alérgicas, para ter doenças autoimunes, para ter uma vida sadia. Então, o que as pessoas fizeram foi colocar uma esponja na vagina da mãe, deixar lá umas 2 horas, e depois que nasce a criança, passar essa esponja na boca da criança, no olho, na pele e tal, busuntar ela com as bactérias da mãe. O meu filho é obstetra e eu disse para ele: olha, faz isso, meu filho, porque estamos fazendo experimentalmente e dá certo. 70%, 80% da flora pode ser recuperada assim. Mas eu acho que você vai ter problema de convencer as mulheres, né, de fazer isso. Eu disse: não, pai, eu vou ter problema de convencer os médicos, que os médicos são mal informados, mas ele pode usar o Nature Medicine como argumento. Mas eu fiquei pensando aqui que os antibióticos estão causando um malefício enorme à humanidade pelo seu uso indevido. Quer dizer, nós estamos restringindo a diversidade bacteriana há dezenas de anos. Talvez um homem civilizado hoje, ele tenha mais ou menos uns 30% a 40% das bactérias que tem um índio não contactado. Né? Então eu fico pensando que talvez no futuro nós sejamos obrigados, eu não queria viver num mundo sem antibióticos, eu acho que é ótimo ter antibióticos disponíveis, mas eu acho que no futuro imediato vai se pensar em métodos de, antes de dar um antibiótico em você, colher a amostra das suas bactérias, do intestino, da pele, da saliva, do nariz, não sei de onde, dá um jeito de guardar essas bactérias vivas durante uma semana ou 10 dias enquanto você toma um antibiótico, e depois devolvê-las para você, que é a mesma coisa que o pessoal da cesariana está fazendo, quer dizer, um método de restauração da microbiota, que é uma coisa que a medicina nem sonhou em fazer nos últimos 10 ou 20 anos. Quer dizer, essa é uma das coisas. E o Pasteur não sabia dessas coisas, né? A concepção... mas se o Pasteur estivesse vivo, ele tinha descoberto muito mais coisas. Ele era ligado, né? Ele sabia das coisas. Né? Mas justamente os médicos estão ainda com o modelo do Pasteur na cabeça, né? Nós vivemos uma vida pasteuriana como se doença fosse dependente do contágio. Chegou o micróbio, você fica doente. Não é verdade. Muito pouca gente fica doente. Depende do micróbio, depende da quantidade de micróbio. Mas muito pouca gente fica doente. E algumas pessoas entram em paz
entram numa trégua com o micróbio, vivem com ele o resto da vida, numa boa. Quer dizer, um micróbio que pode adoecer o seu vizinho ou o seu irmão, mas em você vive bem. Quer dizer, isso não é exceção. Isso, para muitas situações, é a regra. O herpes simplex 1, por exemplo, é um vírus que infecta praticamente todo mundo. Com 6 meses de idade, 90% das crianças estão infectadas com herpes simplex 1. Mas raramente uma pessoa tem uma vesícula, né, no lábio, tem que ter um outro transtorno para que essa vesícula apareça. Então, durante a maioria do tempo, a maioria das pessoas vive com esse vírus em paz. E tem muito mais coisa nessa direção. E o vírus? O que é o vírus e esses vírus endógenos que tem? Ih, rapaz, o meu amigo Gelson disse que queria fazer perguntas para dar respostas simples, né? E me pergunta isso, o que são os vírus? Que são os vírus, né? Com essa grande explosão microbiana, nós descobrimos também, né, que tem uma quantidade correspondentemente muito maior de vírus do que a gente imaginava. Na água do mar, por exemplo, né, 1 litro de água limpa do mar tem mais de 1 trilhão de partículas virais. A partícula biológica mais comum na água do mar são vírus que infectam bactérias, bacteriófagos, né? Quer dizer, 30% ou mais do nosso genoma vem de trechos que foram de vírus, quer dizer, de retrovírus que se incorporaram ao nosso DNA. Até proteínas que são fundamentais para a formação da placenta humana, por exemplo, sincitina, tem uma origem viral. O sistema imune depende de enzimas que fazem rearranjos de segmentos gênicos, que provavelmente tem uma origem viral lá nos peixes primitivos. Então, nós já vivemos uma época em que era espantoso apreciar a nossa diversidade. Agora está sendo espantoso entender a nossa unidade, quer dizer, como nós somos parecidos, né? Mas essa é uma outra história.